Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara anuncia data da audiência pública que vai discutir o projeto da LDO 2021 com a população. Encontro vai seguir medidas de segurança e conta com plataforma online para envio de sugestões. Projeto aprovado na Câmara amplia o alcance da medalha de mérito social, que passa a ser destinada para entidades que realizam trabalhos voluntários na cidade. Em reunião realizada na Câmara, a Comissão de Saúde discute demandas na área. Entre os temas estavam o cumprimento do contrato do Hospital Municipal e o apoio aos servidores da saúde. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E apoio à população em situação de rua é intensificado durante a pandemia de coronavírus. Ações visam garantir que os moradores de rua recebam auxílio dos albergues do município. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 32ª sessão do ano, a Câmara aprovou 5 projetos relacionados aos efeitos da pandemia de Covid-19. Entre eles, um de autoria do Executivo, que altera a lei que autoriza a concessão em caráter emergencial e excepcional de adiantamento de parte do auxílio do Programa Atleta Cidadão e do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional para atletas inscritos nos programas. A proposta permite o adiantamento de mais um mês e, de acordo com a Prefeitura, é de interesse social, considerando que muitos atletas com faixa etária de 7 e 20 anos são de famílias de baixa renda e contam com este auxílio. Outro projeto aprovado permite um segundo adiantamento de parte da remuneração dos professores eventuais que estão temporariamente impedidos de exercer as atividades por conta da paralisação das escolas devido à pandemia de coronavírus. O pagamento será no 5º dia útil de junho e deverá ser compensado no retorno das atividades escolares. Já outra proposta aprovada prevê que nesta mesma data, o 5º dia útil de junho, ocorra o pagamento da segunda antecipação aos prestadores do serviço de transporte escolar público. Os profissionais credenciados pela Secretaria de Apoio ao Cidadão, que ministram oficinas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, também foram beneficiados com a aprovação do projeto que concede a antecipação de pagamento, tendo em vista que estas oficinas foram temporariamente suspensas por terem atividades coletivas. Este valor será compensado mediante descontos proporcionais nos futuros pagamentos pela prestação dos serviços assim que as atividades forem retomadas. Ainda durante a sessão, foi aprovado outro projeto apresentado pelo Executivo que traz medidas emergenciais sobre os contratos de gestão e termos de colaboração e fomento que foram celebrados pelo município com entidades durante a situação de emergência causada pelo novo coronavírus. Uma das medidas é a suspensão temporária de atividades que não podem ser executadas por conta das normas sanitárias federais, estaduais e municipais. Quanto ao quadro de pessoal, o projeto prevê uma medida provisória que possibilita a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Outras 14 propostas foram lidas e começaram a tramitar na Câmara. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Comissão de Saúde da Câmara discutiu uma série de demandas na área para a nossa cidade. Entre os assuntos estavam o cumprimento do contrato de gestão do Hospital Regional de São José, a possível retomada das atividades escolares e a situação da infraestrutura das unidades de saúde do município para assegurar a segurança dos servidores e da população durante a pandemia de coronavírus. Participaram do encontro os membros Dr. Elton e Dulce Rita, além da vereadora Amélia Naomi. Em reunião, a Comissão de Saúde da Câmara debateu sobre uma série de demandas na área da saúde. Um dos assuntos diz respeito ao contrato de gestão do Hospital Regional de São José. Os membros Dr. Elton, presidente, e Dulce Rita, relatora, apontaram a necessidade de averiguar se o hospital tem recebido pacientes da cidade, sejam casos suspeitos de Covid-19 ou vítimas de traumas e outras emergências atendidas pelo SAMU e pelo GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências. Essa seria uma das obrigações firmadas no contrato de gestão da unidade com o governo do estado. Uma das nossas perguntas é se no protocolo e no contrato do regional se pode receber ou se deve receber pacientes atualmente, tanto Covid quanto nos traumas, ou se ele manterá a porta fechada, porque o que a gente quer saber
Está isso no contrato? Se está no contrato, ele precisa ser cumprido. Então, acreditamos que o atendimento, por exemplo, de SAMU e de grau na cidade, ele pode receber o atendimento no hospital regional também. Para atender melhor a situação, a comissão estuda realizar uma visita ao hospital regional. A intenção é se reunir com a diretoria da unidade para sanar as dúvidas que envolvem o contrato de gestão do hospital. A gente solicita para que o regional permita a nossa visita para a gente buscar informações, se necessário realizar ou não os questionamentos e ter todos os dados. Afinal de contas, nosso papel aqui na Câmara também não é realizar a avaliação de tudo que está sendo realizado também como Comissão de Saúde na área da saúde, não só nos órgãos municipais, mas também nos estaduais. Outro assunto em debate foi a possível retomada das atividades escolares em São José dos Campos, que tinha data inicial prevista para o dia 25 de maio. Segundo os vereadores, a situação tem gerado muitas dúvidas em pais e alunos, uma vez que o decreto emitido pelo governo do estado ampliou a quarentena para até 31 de maio. A pedido da comissão, um ofício solicitando informações será encaminhado à prefeitura. A gente precisa de uma definição do executivo para entendermos quando é o momento ou a adequação para o momento de reativação das atividades escolares. Talvez até pode acontecer uma orientação para que seja firmado um decreto do executivo para adequar a relação das datas de reinício das aulas. A reunião contou ainda com a presença da vereadora Amélia Naomi, que solicitou aos membros da comissão apoio em algumas demandas. Entre os pedidos estavam melhores condições de infraestrutura para os servidores da saúde, em especial aos que trabalham nas UBSs da cidade e na farmácia central. Relatos do auxiliar de enfermagem e diretor sindical Luiz Carlos da Silva, que participou da reunião, apontam que é preciso ampliar o estoque de itens como máscaras, luvas e outros equipamentos de segurança. Ainda segundo o servidor, outro pedido é pela realização de testes para a Covid-19 nos funcionários da saúde. A comissão se comprometeu a averiguar as solicitações. E no próximo bloco você vai saber como enviar sugestões online para o projeto da LDO 2021. A audiência pública sobre o tema será realizada em junho pela Câmara. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão de terça-feira. E o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com um resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Entre os documentos apreciados durante a 31ª sessão do ano estão uma série de requerimentos, indicações e diversos, além de 2 atas de sessões anteriores. Das indicações lidas em plenário, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, além de ações voltadas para o trânsito da cidade. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a ronda policial em bairros da cidade e serviços de manutenção pública. Sofreram destaque 4 requerimentos da vereadora Juliana Fraga, que pediu informações sobre o planejamento das escolas do município durante a pandemia e os programas criados para oferecer atendimento especializado, além de dados sobre os números de alunos assistidos pela plataforma digital de educação e do material didático oferecido para aqueles que não têm acesso a ela. No período do Pinga-Fogo, o vereador Calazans Camargo destacou a realização de obras de infraestrutura na cidade, como a construção da cobertura de uma quadra poliesportiva no Jardim Limoeiro. O parlamentar ainda valorizou o trabalho da Guarda Municipal de São José e a entrega de cestas básicas oferecidas pelo governo do estado para as famílias carentes inscritas no Cadastro Único da Prefeitura. Já o vereador Lino Bispo usou a tribuna para citar um requerimento apresentado por ele, solicitando ao governo do estado a permissão para a realização de cultos religiosos a partir do dia 31 de maio, prazo que se encerra o período de quarentena determinado pelo estado. Ainda de acordo com o vereador, os cultos só seriam realizados seguindo critérios rigorosos de segurança. O parlamentar também pediu a flexibilização da quarentena para algumas atividades econômicas.
Os reflexos da pandemia de coronavírus também foram assunto da fala do vereador Dr. Elton. O parlamentar visitou as novas instalações do Hospital Municipal para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19 e apresentou dados sobre os números da doença em São José. O vereador ainda discutiu sobre a importância de campanhas de combate ao abuso infantil. Ainda durante o Pinga-Fogo, a vereadora Amélia apresentou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou à Prefeitura de São José a realização de ações para garantir maior segurança dos profissionais da área da saúde. A vereadora também informou sobre a visita que fez à farmácia central após notícias de que um dos servidores teria se contaminado com coronavírus e pediu por melhores condições de trabalho para os servidores da saúde. Já a vereadora Juliana Fraga apontou os reflexos da pandemia na educação pública do município. A parlamentar defendeu a continuidade da suspensão das aulas da rede municipal como medida de prevenção e segurança para alunos e professores. A vereadora ainda criticou a retomada das atividades escolares na cidade, que seria exclusiva para os professores. E a causa animal foi o tema da fala do vereador Esdras Andrade. O parlamentar exibiu um vídeo com imagens de maus-tratos sofridos por animais encontrados abandonados em uma residência da cidade. O dono foi autuado. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara vai realizar uma audiência para discutir com toda a população o projeto da LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em função da pandemia de coronavírus, a audiência vai seguir uma série de regras para garantir a segurança de todos. O Legislativo ainda criou um formulário online para colher sugestões da população que não poderá participar do encontro presencial. Confira. A Câmara já definiu a data da audiência pública sobre a LDO 2021. O encontro está marcado para o dia 1º de junho, às 6 horas da tarde, no plenário Mário Shows. Em função da pandemia de Covid-19, medidas de segurança serão tomadas para preservar a saúde da população, a começar pelo número máximo de inscritos, que não pode passar de 50 pessoas. Também será necessário manter uma distância mínima de 2 metros entre cada participante e todos devem obrigatoriamente usar máscaras. Para participar, é preciso fazer a inscrição no hot site sobre a LDO criado pela Câmara. O procedimento para se inscrever será liberado a partir do dia 25 de maio. Durante a audiência, será possível se inscrever para a manifestação oral. O tempo máximo será de 3 minutos para cada, sendo que a audiência não poderá exceder o tempo total de 2 horas para a fala em plenário. E como sabemos que estamos passando pela pandemia de coronavírus, também será possível contribuir enviando sua sugestão por meio do formulário online disponível no hot site. O processo para envio das propostas online já está disponível e continua a valer até 3 dias depois da audiência, ou seja, até o dia 4 de junho. Quem preferir, ainda pode protocolar sua sugestão pessoalmente no setor de expediente, até 3 dias após a realização da audiência pública. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 até as 5h30 da tarde. Todos os documentos protocolados fisicamente e enviados no formulário online serão inseridos no processo. Vale lembrar que a audiência pública também será transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo site e pelas redes sociais, Facebook e YouTube. O material na íntegra ainda vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. A LDO é uma base do orçamento do município para o ano que vem, ou seja, nela estão apontadas as metas e prioridades que irão nortear as ações financeiras da Prefeitura no próximo ano, como investimentos e gastos. De acordo com o projeto elaborado pela Prefeitura, a estimativa para 2021 é de receita de 2,7 bilhões para o município. Como a pandemia de coronavírus pode causar reflexos na arrecadação do município, esse número pode sofrer alterações. Segundo a Prefeitura, a expectativa é que nosso município tenha queda de 10% na arrecadação do ICMS e baixa de 5 a 7% no ISS.
E no próximo bloco você vai conhecer mais detalhes sobre o projeto de lei que pretende homenagear as entidades sociais da cidade que atuam em trabalhos voluntários com a medalha de mérito social. E vamos te mostrar também o trabalho de assistentes sociais que têm ajudado moradores de rua durante a pandemia de coronavírus. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. Durante esse período de pandemia, é muito comum ouvir a frase, Fique em casa. Mas e aqueles que não têm onde morar, como os moradores de rua? Para garantir a segurança dessa parcela da população, os trabalhos de assistência social foram intensificados na cidade com o objetivo de estimular a procura pelos albergues do município. Um trabalho que tem dado certo. De março para abril, o número de moradores de rua que buscaram apoio dos abrigos subiu mais de 50%. Outra proposta é garantir testes de coronavírus para pessoas em situação de rua. Os detalhes na reportagem. Há 2 anos e meio, o trabalho da Deise é assim, na base da conversa, tentando convencer e oferecer ajuda às pessoas que estão nas ruas de São José dos Campos e muitas vezes não têm para onde ir. E a pandemia do novo coronavírus alterou a dinâmica do serviço, que foi intensificado, ultrapassando a marca de 1.000 abordagens apenas em abril. E como conta a Deise, a doença também mudou a percepção de muitas pessoas que agora estão mais acessíveis ao diálogo com os assistentes sociais. Muitos já vêm, até porque a gente já chega, equipado, de máscara, então assim, luva, máscara, e já percebe que tem alguma coisa a mais algo a mais acontecendo. Então aí é onde você fica mais tranquilo de estar oferecendo o serviço. Às vezes muitos deles já vêm falando, eu quero ir para o abrigo, já pedem, Então a gente pôde perceber que pessoas até que era difícil acessar. Hoje já vem na tranquilidade, fala, não, eu quero. Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer para poder ir para o abrigo? Qual é a avaliação que eu preciso passar? Então está mais tranquilo, está mais acessível a adesão deles à oferta do acolhimento. Essa maior facilidade ao convencimento pode ser traduzida em números, já que a quantidade de pessoas que aceitaram acolhimento passou de 104 em março para 178 em abril. Para a secretária de Apoio Social ao Cidadão, Edna Tralli, a pandemia de Covid-19 contribuiu com o aumento desse número. É uma população bastante vulnerável, que a gente tem um trabalho bastante intenso e de adesão muito difícil. Porém, o fenômeno aí da pandemia fez com que, neste caso, tivéssemos uma resposta positiva dessa população na aceitação do acolhimento, da reinserção nas suas famílias, do retorno aos seus domicílios, muitas vezes que não é em São José dos Campos. O trabalho é feito por 165 profissionais que receberam treinamentos específicos e equipamentos de proteção para evitar um possível contágio com o novo coronavírus. Nas ruas, além do diálogo, os agentes também oferecem máscaras aos moradores de rua. Caso algum deles apresente sintomas da doença, existe uma ala específica em um dos 7 abrigos. Nós já tivemos 3 indivíduos que foram considerados caso suspeito pela Secretaria de Saúde e nós garantimos o isolamento deles. Felizmente, os 3 já cumpriram o prazo de isolamento e estão bem, já retornaram aí para o nosso serviço de acolhimento. Para se ter um panorama sobre a situação dos moradores de rua em frente à doença, foram disponibilizados 100 testes rápidos para identificar os que estão contaminados e colocá-los em isolamento. A estimativa é que São José tenha 90 moradores de rua. Foram disponibilizados 100 testes para a gente fazer, então com folga a gente vai conseguir fazer em todas as pessoas que estão em situação de rua ainda e que não aceitam por parte da prefeitura nenhum tipo de ajuda, de apoio e de acolhimento. E para a Deise, assistente social que apareceu no início desta reportagem, a sensação que fica ao final de um dia de trabalho é a de dever cumprido. Temos muitos casos de sucesso aí, de pessoas que estavam assim em total vulnerabilidade, de repente aceitou vir para acolhimento e a gente fica muito feliz porque podemos contribuir para a vida dessa pessoa também positivamente. E um projeto aprovado na Câmara de autoria da vereadora Dulce Rita pretende homenagear entidades que realizam trabalho voluntário com a medalha de mérito social. O projeto estende o alcance da homenagem, que antes era destinada apenas para pessoas que atuaram em ações em prol da cidade. Os detalhes você confere na reportagem.
Você sabia que a Câmara Municipal, por meio dos vereadores, concede honrarias a pessoas e entidades que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento de São José dos Campos? Estes trabalhos, que muitas vezes acontecem no anonimato, não somente defendem o nome da nossa cidade, mas também atuam em prol do município e da população. Entre essas honrarias está a Medalha de Mérito Social, que homenageia trabalhos sociais e o voluntariado no município. Para ampliar o alcance dessa homenagem, a Câmara aprovou um projeto de autoria da vereadora Dulce Rita, que altera o decreto legislativo já existente sobre a Medalha Mérito Social. De acordo com o projeto, a partir de agora, a homenagem, que até então era oferecida somente a munícipes que haviam se destacado em trabalhos relevantes para a nossa cidade, será estendida a entidades que desenvolvem trabalhos voluntários de importância para São José dos Campos. Segundo a justificativa da proposta, o objetivo do projeto é valorizar essas entidades que participam de ações de ajuda humanitária. A medalha busca reconhecer e homenagear aqueles que arriscam suas próprias vidas para salvar outras. Além da Medalha Mérito Social, a Câmara de São José oferece outras honrarias. Ao todo são 47. Entre elas podemos destacar medalhas, títulos, troféus e diplomas. As homenagens são concedidas de acordo com o tema e divididas em categorias, como educação, saúde, esporte e meio ambiente, por exemplo. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.